Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 1 e 2 da apostila de vocês. Como a gente já sabe, nesse capítulo nós estamos nos dedicando a estudar o Estado, enquanto instituição e suas diferentes formas que ele assumiu aí ao longo da história. Nós começamos pelo Estado moderno, com a ideia da centralização e da concentração de poderes em instituições, ali no contexto da desintegração do mundo feudal. Vimos na última aula o Estado absolutista, com o controle das atividades econômicas do Estado, todos concentrados na figura do rei. A gente tinha uma concentração de poderes nesse Estado absolutista que era muito bem definido, muito bem expresso naquela frase: o Estado sou eu, certo? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos nos dedicar a entender o Estado liberal, beleza? O liberalismo, ele surgiu no século XVIII como uma reação ao absolutismo, certo? A gente vai ver que ele vai ter como valores primordiais o individualismo, a liberdade, a propriedade privada, tá? Ele ganhou projeção como um adversário da concentração do poder pelo Estado, exatamente o que era o Estado absolutista, principalmente no que dizia respeito às atividades econômicas no contexto do capitalismo concorrencial. O que é esse capitalismo concorrencial, galera? É a forma de capitalismo que incentiva a concorrência entre as empresas. O nome dá a dica pra gente, certo? Então, o que a gente vê? Que as práticas feudais elas foram sendo extintas, enquanto o capital industrial se desenvolvia e o trabalho assalariado tornava-se fundamental para o desenvolvimento da indústria. O Estado liberal, ele representava toda a sociedade, tá? E ele seria, o guardião da ordem. Ele não intervinha nas relações entre os indivíduos, mas mantinha a segurança para que todos pudessem desenvolver livremente as suas atividades, certo? Com esse Estado liberal, estabeleceu-se essa separação entre o público e o privado, tá bem? Além disso, gente, no Estado liberal, a gente vai ver, que vai ter a defesa dessa ideia que a iniciativa privada deve agir livremente. A gente não vai ter intervenção estatal, tá bom? Inclusive, vamos fazer uma observação, que eu já falei aqui de liberalismo várias vezes, O liberalismo, galera, é uma doutrina político e econômica que se caracteriza exatamente por essa abertura, por essa tolerância em vários níveis. De acordo com o liberalismo, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. O Estado liberal é aquele que adota o liberalismo. Nas constituições liberais, como por exemplo é aqui a nossa, do nosso país, o Brasil, a gente tem uma cláusula, um artigo, que é mais ou menos assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que isso quer dizer? Basicamente, que numa eleição prevalece a vontade popular, tá bem? Então, galera, basicamente fundamenta-se aqui na ideia dessa soberania popular e da representação política. Ou seja, o poder é do povo, tá? E ele vai exercer esse poder por meio dos seus representantes que foram eleitos, tá bom? O Estado, como eu já adiantei, ele não intervém nas atividades econômicas, tá bem? A plena liberdade para produção e para circulação de mercadorias garante aqui, de acordo com o pensamento liberal, o progresso das empresas e das nações, contribuindo até mesmo para a paz mundial. No liberalismo, gente, o crescimento econômico ele está vinculado, o crescimento econômico de uma nação, ele vai ser produto dessa atuação dos indivíduos movidos por seus interesses próprios,
certo? Dessa maneira, o Estado ele não vai interferir nas atividades econômicas. A gente tem a ideia aqui da mão invisível do mercado, certo? No final do século XIX, a intensa concorrência, né, entre as empresas provocou o desaparecimento de muitas firmas menores, né, de firmas pequenas que eram compradas por essas maiores. Essa concentração, né, ela vai crescendo, ela fica tão grande e o capital na mão de tão poucos que a concorrência passou a ser entre países e não mais necessariamente entre empresas. Ou seja, a gente tem uma mudança de escala, né? Uma mudança de análise espacial aqui. Alguns afirmam, né, que essa competição entre as nações, inclusive, vai influenciar na Primeira Guerra Mundial. Tá bom, galera? Além disso, é importante, né, que a gente destaque algumas características desse Estado liberal, que, por exemplo, ele vai ter uma crítica dessa interferência do Estado, né? Ele vem como para ser uma resposta ao absolutismo, então vai ter uma crítica muito dura à interferência do Estado. O Estado ele deveria atuar apenas ali na garantia da segurança e da propriedade privada, e também uma característica muito importante que a gente não pode esquecer quando a gente fala de Estado liberal é exatamente essa divisão, essa separação entre o que é público e o que é privado, tá, galera? As esferas públicas e privadas estão completamente separadas aqui no Estado liberal, beleza? Então, além disso, outro aspecto importante não quer dizer que porque o Estado liberal ele promove a não intervenção estatal, que ele é anti-estatal ou qualquer coisa assim. Basicamente, o Estado ele fica, né, com a atribuição de garantir os direitos civis, os políticos, enfim, a igualdade jurídica e a ideia da ordem pública. Tá bom, galera? Então, para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer o questionário número 1, os exercícios do 14 ao 25. Tá bom, galera? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!